Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia do nosso amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio número 28 e hoje é dia 13 de janeiro do ano de 2021. Poderíamos dizer do ano da graça do Senhor de 2021. Eu digo isso porque nós vamos ter um momento especial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos caminhando para momentos muito empolgantes, interessantes. Nós já vimos a origem do cosmos, a cosmogonia hebraica, né, a origem da criação na concepção hebraica. Falamos a respeito do surgimento da vida, dos planos mineral, vegetal, animal e animal hominal, ser humano. Tratamos de vários aspectos ligados ao arbítrio do ser humano, a quarta faculdade espiritual essencial que diferencia o homem. E vimos tudo isso em Gênesis, o primeiro, segundo e terceiro capítulo, que formam uma grande parábola. E agora nós estamos para entrar no quarto capítulo, que é a parte histórica, é quando Gênesis começa de fato a fazer uma transição entre uma parte mais simbólica, mais com efeito de parábola, né, de comparações arquetípicas, para a história de indivíduos, né? Nós ainda vamos ter uma transição com alguns elementos arquetípicos em Abel, Caim, mesmo no velho Noé, né? Querido nosso, velho Noé, figura maravilhosa. Mas depois, já chegando em Abraão, nós já temos assim uma condição histórica mais palpável, né? E daí para frente, então vamos. E o que eu queria propor para você é nós, antes de darmos esse início no capítulo 4, com os textos, nós damos um grande voo panorâmico na história do povo de Israel, dando uma olhada também no que aconteceu em outros povos. Acho que isso vai ser muito pertinente, muito interessante. Ok? Então, vamos lá. Começando aqui pelo que a gente sempre faz, né, um início aí dos nossos ventos da consciência hebraica. A gente descreve eles do porquê que a consciência hebraica tem esse nome, né, das quatro potencialidades humanas. A essencial, a espiritual, é o que nos diferencia dela. Temos a consciência, por isso, consciência é o fenômeno mais importante em nós e que reflete a característica fundamental do universo. Nós só somos conscientes porque há um universo hiperconsciente, né? O menos nunca produz o mais. Matemática básica, né? Então nós precisamos da hiperconsciência que gera a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. Também a nossa distinção do hebraico para o judaico, né? O hebraico nós consideramos essa espiritualidade de toda a humanidade, e o judaico, sim, a história que aconteceu ali na Mesopotâmia, né, vindo do Iraque para a Palestina, e todos os fatos históricos, né? Mas que pertence a toda a humanidade, que nem a música clássica, filosofia grega, né? Jesus, sim, foi muito apresentado à grega, os pais da igreja mesmo aqui no Lutero, Agostinho, tiveram essa visão muito grega, e nós queremos um Jesus hebraico. Então a consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente. Esse curso ele se propõe a mostrar o início de tudo, de todas as coisas e o desenvolvimento delas. Não perca. Boa viagem no nosso jato supercósmico. Olha que beleza, nós vamos realmente fazer uma grande viagem. O que nós estamos trabalhando? Então, como eu dei ali no prólogo para vocês, nós vamos entrar no capítulo 4, né, que tem aí o princípio de uma grande jornada evolutiva da natureza humana rumo ao seu maior potencial, que vai desaguar em Yeshua, o Cristo,
e veremos a história genética de um povo para a formação de uma estrutura física, emocional, mental e essencial capaz de realizar Gênesis 1:26. Então, qual homem poderia realmente tornar-se a imagem e a semelhança de Yahvé Elohim Adonai, a suprema divindade? Também compreenderemos a ação da divindade na história de todos os povos. E aí por isso que eu vou convidar vocês para ver um grande arco histórico. Nós vamos dedicar aí os próximos encontros a isso, né? E vamos ver uma preparação moral e ética do ser humano para a sua evolução e também os nossos desatinos, né? Fazem bem parte da nossa história. Vamos antes compreender alguns fatos históricos importantes nesse contexto. Esse é o convite especial. Olha, eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo um texto desse professor, Wolfgang Schussler. É a minha pronúncia do alemão, tem que chamar a Carol aí. Minha pronúncia do alemão está meio chutada, mas tudo bem. Esse é um professor, doutor em Sociologia pela Universidade de Berlim, e ele vai falar a respeito da era axial. Então, eu vou deixar esse texto disponível, se você quiser uma base acadêmica, eu acho interessante. Na nossa descrição, eu vou deixar este link que está aí e que remete ao texto do professor. Bom, a ideia é tomarmos um fôlego, né? Estamos diante da construção da civilização humana. Se você tem tido paciência, tem tido calma, né? Hoje em dia é tudo fast food, tudo muito rápido, e aqui no nosso curso não, a gente ainda, nós estamos fazendo passo a passo, caminhando gostosamente, né? Se você gosta de ouvir esse curso, tomar anotações, fazer verificações do conteúdo, né? Arrumar amigos, pessoas para discutir, então essa é a nossa praia. Nós vamos tomar um fôlego agora, por quê? Porque a natureza humana, ela vai se desenvolver de uma maneira incrível e nós vamos ver esse panorama. Nós estamos diante da construção dessa civilização. É o grande convite para você. Olha aqui, escolhemos essa foto, né? Uma foto triste, uma foto difícil, muito complicada, que foi o ataque feito por duas aeronaves dirigidas por muçulmanos radicais, pessoas em desatino, que se lançaram sobre um dos símbolos da civilização ocidental, do modelo capitalista, liberal dos Estados Unidos, as duas torres gêmeas. Então, a nossa pergunta, né? O que isso tem a ver com o nosso curso? Com tudo que vamos ver adiante? Muito a ver, né? Então aqui, quem estuda história entende o passado, enxerga o presente e se prepara para o futuro. Isso é realmente um fato. Vamos começar a entender por que as duas torres gêmeas foram derrubadas em 11 de setembro. O problema começa há 3.000 anos envolvendo mulheres e problemas familiares. Nada contra a mulherada, pelo contrário, mas graças a elas, né, que tem cor, tem beleza aí, mas também algumas dificuldades, alguns probleminhas. E os homens também, né? Todo mundo está junto nisso. Mas enfim, nós vamos dar uma olhada nessa história toda. E eu queria que você, primeiro, né, antes de nós entrarmos aqui na nossa, em discorrer um pouco da história, né, nós selecionamos várias datas, vamos construir com você uma imagem muito bonita da passagem do tempo e do que andou acontecendo nesses últimos milhares de anos aí, né? Mas antes a gente queria lançar esse conceito aí desse professor chamado Karl Jaspers, né, que fala a respeito da era axial, né? Axis, do latim, que significa eixo, estrutura, né? Então, esse professor identificou, e outros também estudaram isso, né? O próprio Max Weber estudou também nessa perspectiva, e outros intelectuais também, que houve um período na história humana, um período relativamente curto, 600 anos, perto da nossa história não é nada,
onde grandes fundações foram alicerçadas, bases que estão presentes até hoje na humanidade, né? Que formam grandes colunas de sustentação, estruturas que dão base para a ética humana e para a moral humana, né? Compreendendo-se a moral como algo um pouco mais volátil, mais cercado de influências sociais, políticas, econômicas, e procurando se entender a ética como algo que se lança mais para a linha vertical, né? Ou seja, que tem um conceito ligado à espiritualidade humana e à espiritualidade do próprio cosmos, essa unidade entre o horizontal da moral com a ética vertical. Moral é sempre mais volátil, oscila mais, muda muito, mas quanto mais nós vamos verticalizando, os grandes homens da história, eles enxergam uma unidade ética, algo que é transcendente e que vai criando cada vez mais uma disposição no nosso corpo, nas nossas emoções, sentimentos e desejos, na nossa mente e no nosso espírito, em relação à divindade, em relação ao eterno, em relação ao infinito, em relação ao propósito, à missão, à direção. Este é o sentido ético. E esse professor observou que aqui, deixa eu colocar a tela de novo para vocês, que nesse período, em poucos anos, foram construídos esses eixos. Olha, o filósofo alemão Karl Jaspers, ele é de 1883 até 1969. Né? Definiu a era axial, olha, mais ou menos 800 antes de Cristo até 200. Vem mais ou menos 600 anos como a linha divisória mais profunda da história humana. Surgiram simultaneamente os eixos do pensamento espiritual humano em 3 regiões do mundo: a China, Extremo Oriente, a Índia, já indo para o Oriente Médio, e o próprio Oriente Médio. Né? Então, se percebe que um fato como esse, né, sem contato, sem imprensa, sem internet, sem nada, né, em 600 anos, num período muito curto, esses homens terem simultaneamente uma base filosófica, moral, ética, de sabedoria, de pensamento, né? Porque isso acontece na Grécia também, não é citado aqui, mas também a Grécia estabelece todo o princípio da filosofia, né? Primeiro da mitologia e depois culmina na filosofia. Então, um período relativamente curto, isso acontece. É um fato histórico interessante, não lá? Em apenas 600 anos, que comparado com o tempo do Homo sapiens na Terra, que é de cerca de 100 mil anos, é quase nada. Segundo Jaspers, a humanidade, em seus principais valores, foi estabelecida, né? Como conhecemos hoje, nasceu. Ainda não existe alguma explicação, pois nenhum dado comprova uma interligação entre os povos mediterrâneos, então o Oriente Médio, né? A Índia e a China, neste período. Você percebe que coisa interessante? Então nós começamos a enxergar aí uma mente coletiva, né? Aliás, alguns estudos já começam a olhar, do Jung para cá, muita coisa tem se falado sobre a mente não ser apenas um órgão da pessoa humana, isolado em cada indivíduo, né? Mas que nós temos algum tipo de Wi-Fi, algum tipo de comunicação, algum tipo de ligação, na verdade. Nessa visão nós não teríamos uma mente, nós teríamos uma estrutura bioquímico-elétrico-magnética que entraria na mente, que é um processo muito além da individualidade humana. A mente encontra esta grande rede
que dá inteligência a tudo, né? Se você olha um átomo, se você olha uma célula, se você olha formigas, abelhas, se você olha a natureza, se você vê tudo isso, as estrelas, você percebe o que é chamado hoje também de design inteligente, né? Ou seja, há uma inteligência que cerca do microcosmos ao macrocosmos. E aparentemente a nossa ciência de base parece que vê isso tudo desconectado, né? Tudo fruto do acaso, tudo fruto... Não, não é isso? Fruto de uma coincidência muito grande, bem grande. Mas há aqueles que veem uma rede interligada de tudo isso, né? Não é o que o Jasper está falando, eu estou indo muito além do texto dele, não estou deixando para você pensar aqui, mas nós poderíamos ver a explicação. Ele fala que não há uma explicação racional, uma explicação histórica, mas eu estou dando uma explicação intuitiva, né? Que essa conexão que existiu entre a China, Índia e Oriente Médio, e também outras culturas humanas, valores, eles estão nesse grande Wi-Fi da natureza, né? E num determinado momento evolutivo consciencial, nós acessamos isso, né? Então, não é propriamente o produto humano do pensamento, né? Não é uma coisa desconectada do meio. A inteligência suprema é que nos cerca, né? A nossa inteligência, ela vai adensando a sua capacidade, vai se ampliando à medida que nós vamos entrando na inteligência cósmica que está aí esparramada por toda a criação. Evidentemente que aqueles que são ateus, agnósticos, né, nihilistas ou céticos, talvez tenham dificuldade de enxergar por esse lado. Mas também não vão conseguir explicação, né? Explicação que seja, que consiga abarcar toda essa grande realidade, né? Enfim, voltando aqui ao nosso texto, esse professor diz, né, não existe uma explicação, eu dei para vocês alguns insights aí, pois nenhum dado comprova uma interligação entre os povos mediterrâneos e Índia e China. Na China, confucionismo, taoísmo, as escolas de Lao Tse, Mochi, Chuang-Tse, o meu chinês está melhor que o meu alemão, hein? Chuang-Tse, Lie-Tse, entre outros, né? Enfim, vários pensadores que foram completando, alinhando, tendo intuição de pensamentos. Na Índia, os Upanishads impulsionam o brahmanismo, é a época de Gautama Siddhartha, o Buda, né? Então, daquela região ali da Índia, do Nepal, né, de toda aquela área, surge Siddhartha Gautama, que vai influenciar com o seu pensamento aí uma grande parte da humanidade e que vai falar sobre ética, vai falar sobre o comportamento humano, sobre o sofrimento humano, sobre a atitude humana diante da divindade, do infinito. Na Pérsia, surge Zaratustra, fundador do zoroastrismo. Então, novas concepções, abordagens acerca de Deus, acerca da divindade, que vão constituir milhares de homens e civilizações inteiras. Profetas do judaísmo como Elias, Isaías e Jeremias são desse período. Então você verifica, né, a qualidade de homens que nós temos. Evidentemente, no caso hebraico, nós já tínhamos lá, desde Abraão, né, uma organização do pensamento, uma experiência intuitiva com a divindade bastante marcante, bastante forte. Mas Elias, Isaías e Jeremias são os principais profetas hebreus, né? Príncipes dos profetas, a culminância desse fenômeno hebraico. Na Grécia, aqui o texto cita a Grécia, o sofismo,
a filosofia de Parmênides, Heráclito e Platão, as tragédias de Tucídides e Arquimedes. Então, assim, grandes fundações também do pensamento e da filosofia grega, tudo nesse período. Todas essas correntes surgiram de maneira quase simultânea durante esse período, contudo, o que as ideias resultaram para a construção da ética futura da humanidade, sem que nenhuma tivesse contato com as outras. Então, um fenômeno interessante, eu quis abrir com essa perspectiva, porque você vai ver agora, no decorrer da história que nós vamos contar, como o ser humano vem de uma vida muito primitiva, governada pelos instintos, o homem devorando a sua própria espécie e com toda a instintividade, com todo o instinto de sobrevivência, e começa então a prevalecer, se essa primeira base instintiva anticrística predomina no nosso animal e a faz prevalecer sobre os outros animais, criando uma estrutura de sobrevivência da nossa espécie, e depois agressões entre a nossa própria espécie, né? Querendo dominar áreas em lutas por alimentos, expansão de reinos, etc., futuramente com a intelecção e com o desejo de poder, né? Tudo isso vai se desenvolvendo, e nós vemos em uma parte da humanidade valores éticos cada vez mais despontando. Então, o amor, a justiça, a verdade, a integridade, a harmonia, a paz, todos esses valores da ética humana começam a prevalecer, a se fortalecer. E tudo isso culmina nas civilizações todas, né, com Confúcio, com Lao Tse, com Siddhartha Gautama, com Isaías, Jeremias, com os gregos, a estabelecer uma visão da vida mais elevada, o homem procurando a sua maior altitude. Isso tudo vai culminar com Jesus, que foi o ser humano mais pleno, mais maduro, mais completo, mais harmonizado com tudo que existiu sobre a Terra. Então, o que nós vamos agora começar é um grande arco dessa história. Eu queria que você acompanhasse, que a gente pudesse ver como tudo isso aconteceu. Datas estimadas por estudiosos da história hebraica e outros pontos essenciais da história. Então, olha, a gente começa ali, vocês sabem, né, o povo hebreu data mais ou menos seu período cronológico como 5.800, estão quase em 6.000 anos. Né? Então, essa data estimada, da gente voltar a 4.000 antes de Cristo, é o calendário judaico. Mas nós vamos fazer uma distinção aqui entre nós, no nosso estudo, né? Colocando mais ou menos esse período, considerando-se do Gênesis 4 para frente, com ressalvas. Né? Então, nós vamos considerar isso. Eles consideram como se fosse praticamente do Gênesis 1, considerando os 7 dias da criação como 7 dias cronológicos, né? O Aion como dia de 24 horas. Nós vamos considerar como uma evolução cósmica. E vamos tomar a ciência por base. Né? 15 bilhões de anos que tem o universo para a formação de todas as estruturas, só que para nós é como se nós dividíssemos em 7 grandes Aions, né? Cada Aion com 2 bilhões de anos. Seja assim, não importa. Né? Não precisamos contraditar a ciência, não é necessário isso, né? Porque as escrituras podem simbolicamente ter deixado os 7 dias dessa maneira. Então, se nós formos olhar aí, eu coloquei 2 interrogações aí, a espanhola, né? Os espanhóis colocam antes a interrogação e depois, mas no sentido de mostrar que essa data estaria valendo mais, não a partir propriamente de Adão e Eva, né? Mas dali para
para frente de Noé, provavelmente. Mas vamos considerar o que, de um modo geral, o povo judeu, o povo hebreu considera. Então vamos colocar lá, entre 4.100 e 4.200 anos, estariam ali Adão e Eva, início da genética crística. E daqui vem o nome raça adâmica, né? Então o adâmico vem de Adão. Está começando a ver a história de tudo. Depois nós temos aí 2165, o nascimento de Abraão. Evidentemente, entre esse período, né, de 4.000 a 2.000, esses 2.000 anos, está o nosso querido Noé, os personagens de Abel, Caim, né, e todos esses personagens que são muito importantes para quem estuda a história hebraica, mas que não tem data muito certa, então eu preferi não colocar, a gente só cita para você que assim, começou a história. E nós falamos a história genética, por quê? Porque nós estamos fundamentando tudo o que estamos estudando em Gênesis 1, 26, ou seja, Yahvé Elohim Adonai, propondo em si mesmo gerar um ser à sua imagem e semelhança. Então ele vai constituir do seu próprio ser uma criação, vai formar o tempo, vai formar o universo, vai formar a Terra, como se o universo fosse uma grande esposa dessa divindade, né? E a Terra fosse um útero e nós todos fôssemos possibilidades cósmicas, óvulos e espermatozoides cósmicos que podemos, neste grande ventre, chegarmos a filhos de Deus. E para que isto acontecesse, há um alinhamento genético, ou seja, Yahvé Elohim Adonai separa um povo, se relaciona com ele mais intensamente. Evidentemente, ele vai se relacionar intuitivamente com todos os povos da Terra. Claro que respeitando sempre o arbítrio e a evolução consciencial humana. A divindade nunca impõe algo para a humanidade, né? Mas com os hebreus ele deu a lei, que é um tipo de imposição. É verdade. Porque ali em particular ele queria gerar uma atrição muito maior entre as duas naturezas básicas da humanidade, a crística e a anticrística, que estão presentes também no próprio universo, né? A celestialidade e a abissalidade, compõe o tempo, compõe o plano mineral, vegetal, animal. Entre os animais surge o animal hominal, que pela consciência toma contato com esse impulso celeste, impulso abissal, e quando decide pelo celeste, agrega a natureza crística, e quando decide pelo abissal, forma a natureza anticrística. Então, tudo isto vai se dar de uma maneira muito mais intensa em Israel, por isso que nós temos a explicação de tantas personalidades reunidas em um só povo, né? Não há na história humana um registro com tantos profetas, com tantos homens com essa intuição e mulheres com essa intuição no infinito, do infinito, como houve ali. Por quê? Porque houve essa eugenia, essa apuração eugênica, essa apuração genética, essa formação de um povo, e a lei, e a Torá, que era algo sofisticadíssimo para a época, né? Israel saiu na frente por esta intuição a milhares e a milhares de seres humanos em todo o planeta. Isso vai culminar em quem? Em Jesus o Cristo. Então, a história que nós estamos vendo aqui, ela culmina em Jesus o Cristo. Então, nós estamos aqui vendo o início, né, de todas as coisas, e aqui em Abraão é que nós vamos ver um grande início de todas as coisas. Então, aqui nós temos Abraão vem do atual Iraque, só para você poder se posicionar no mapa mundi, né? Que ali é que tinham, que era a região do Mediterrâneo, ali, da Mesopotâmia, né? Não do Mediterrâneo, da Mesopotâmia.
ou seja, era uma região entre rios, né? Rio Tigre, Eufrates e tudo, uma região muito fértil, história humana, tem um grande desenvolvimento ali. Então Abraão vem do atual Iraque, mora em Hebrom, e ali é que ele é chamado de hebreu. Então de onde que vem o nome os hebreus? Vem desse período. Com Agar gera a Ismael, pai de todos os árabes. Olha, Agar era egípcia, então o Egito já era uma nação antiquíssima, né? E Abraão tinha ela como uma serva. E Sarai não gerava filhos, né? Eu acho que alguns conhecem essa história, né? Havia uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões, aquela intuição, Yahvé Elohim Adonai, aquele ser infinito, fala ao coração de Abraão, dirige Sara, dizendo que eles serão pais de milhares de pessoas. Mas mano, é só promessa que fica, porque eles vão envelhecendo, 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 e Sarai é estéril, ela não gera filhos. Aliás, muitas mulheres são estéreis nas escrituras a princípio, né, e sofrem muito por isso. Então aí você vê o papel do sofrimento, né, para o desenvolvimento e maturação de determinadas qualidades humanas que temos, né. Evidentemente, não qualquer tipo de sofrimento, mas quando sofremos por algo ético, por algo sagrado, né. Então, Sara acaba, ao final, desistindo, falando, olha, nós não vamos ter filhos, né? Desiste da promessa de Deus. E ela tinha uma escrava, e ela fala, quer saber, eu vou ter filhos através da minha escrava, porque você era dono de uma pessoa naquela época, não? Então tudo que ela tinha era teu, se ela tivesse um filho, era teu. Então Sara engendrou, não, eu vou ter filhos através de Agar, tá? E pediu para que o seu esposo Abraão tivesse relações com ela. Por isso que eu falei que as duas torres gêmeas, né? essa explosão que você viu aí tem a ver com as mulheres. Por quê? Abraão, ao relacionar-se sexualmente com Agar, a engravida e ela dá à luz a Ismael. Ismael terá 12 filhos e essas 12 tribos dão origem a todo o povo árabe. Então você vê o que acontece, porque depois que acontece isso, Sara também engravida, alguns anos depois. E aí ela acaba expulsando a mulher de lá, porque a mulher também fica um pouco soberba pelo fato dela ter dado um filho a Abraão. Então ela expulsa Agar, e Agar fica perdida no deserto, mas Deus a busca e também faz promessas ao menino. Então essa história lá na frente vai dar em Maomé, né, em Muhammad, o profeta, que vai reunir os árabes novamente à adoração, à obediência, ao Islã de Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só que no caso o Deus de Abraão, Ismael e os descendentes árabes. Então essa história toda começa aí, né? Evidentemente não com o objetivo de gerar esse radicalismo no caso da explosão das torres, né? Isso aí já é política humana, que não tem nada de proposta vinda de Deus, mas na ação da divindade ela estava produzindo esses povos para que eles despertassem para o único e verdadeiro Deus. Então você vê, toda essa história está aqui, ó. Agar gera Ismael, pai de todos os árabes, com Sarai, que gera Isaac, e que gera Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel. Então, de onde vem o nome Israel? Vem da mudança do nome de Jacó para Israel. E Jacó, que se torna Israel com 4 esposas, gera 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel, que formam todo o povo israelita. Um desses filhos é José. E José é vendido pelos irmãos para uma caravana que ia para o Egito. E ao final
Israel passará 400 anos terminando como escravos. A geração de Ismael, Agar, egípcia, né? Ismael terá 12 filhos, dando origem aos árabes, aos ismaelitas. Geração de Isaque. Isaque gera Jacó, que terá 12 filhos, origem do povo israelita. Então, olha, eu espero que você tenha compreendido, de relance, toda essa história entre aqueles que são filhos do mesmo pai, judeus e árabes, são filhos de Abraão. E, evidentemente, deveriam ter harmonia nisto, em reconhecer Abraão como seu pai e o Deus que chamou Abraão, que é Alá ou Yahvé, não importa a língua que expresse o seu nome, ou tal, ou Brahman, ou Brahma, não importa a expressão, mas o sentido ético, o sentido da relação do homem com a divindade é este. Então, todos deveriam ter uma harmonia, respeitando as suas diferenças locais, etc. Seria possível. O amor poderia fazer isso. Então, aqui nós temos o princípio de toda essa história. E continua. Na Índia, nesse mesmo período, já existem os escritos dos Vedas, e neles a Bhagavad Gita, que traduzido significa a sublime canção, que apresenta os heróis Krishna e Arjuna à consciência humana, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Então você percebe como a divindade ela vai fomentando, ela vai trabalhando, ela vai despertando o ser humano através da intuição e da vivência de pessoas que vão compreendendo um sentido maior para a vida, um sentido mais profundo para a existência humana, uma conexão do humano com o sagrado. O animal humano é um animal espiritual, sempre foi. Os estudos arqueológicos mais antigos da nossa estrutura são templos, são locais de adoração. Então são milhares e milhares de anos. E o pessoal às vezes quer dar uma explicação psicológica simplista de que foi apenas o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa fome, que nos levou a uma relação de criar, inventar um Deus, que seria um tipo de pai cósmico por causa das nossas relações ancestrais com os nossos antepassados, e paternidade, etc, etc. Uma explicação muito simplista para essa complexidade toda, Muito mais fácil nós compreendermos que há um universo espiritual hiperconsciente que gera e estrutura toda a realidade e que forma dessa realidade um animal com potencial de ser responsivo à espiritualidade que o universo já possui. A essência não foi criada por nós a partir da matéria, como uma abstração que não existe. Isso não tem nenhuma possibilidade, nenhuma fundamentação. Na verdade, nós, enquanto um animal com potencial gigantesco, uma estrutura bioquímico-eletromagnética, uma verdadeira antena parabólica, nós captamos a própria consciência do universo, a própria inteligência do universo. Mas por que essa inteligência não se revela ostensivamente, claramente para o ser humano? Porque nós precisamos exercer o nosso arbítrio. E se a divindade se manifestasse ostensivamente, aqui ao lado de cada pessoa com colunas de fogo e etc., nós não teríamos esta liberdade. Nós precisaríamos de espaço. Por isso que nas parábolas de Jesus, Deus está viajando, Deus está dormindo, Deus está sempre ausente da sua criação.
Não? E muitos vão dizer, isso é uma explicação furada, porque vocês que creem em Deus, que exercem fé, que haja uma consciência infinita, não conseguem prová-la. E nós falamos exatamente a mesma coisa, né? Porque nós compreendemos que a divindade criou um universo com 50% de chance de que Deus exista e 50% de chance que ele não exista. Justamente para dar este ponto de equilíbrio e liberdade, para o ser humano poder definir o seu próprio caminho, né? Pelo menos neste estágio. Haverá outros estágios no nosso desenvolvimento humano em que nós teremos a percepção muito mais clara do infinito. Mas não uma percepção total, porque a divindade ela é incognoscível. Independente de que fase nós estejamos, ela sempre será o infinito ser, que é impossível de ser abarcado, compreendido completamente. Pode ser vivido, mas não entendido, porque ele está além, ele pode ser intuído, pode ser vivenciado, mas não encerrado pelo pensamento. Enfim, está aí, né? Você percebe que a história humana vai se desenvolvendo. Então, na Índia, a Sublime Canção, personagens como Krishna, aliás, Krishna e Cristo são nomes muito parecidos, né? Intuitivamente já havia ali uma relação sonora interessante, né? Bom, aí nós já falamos de Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó, falamos dos seus 12 filhos, falamos que José foi para o Egito, foi vendido pelos irmãos, aí ele acaba ficando preso e depois ele interpreta um sonho de Faraó, e nesse sonho de Faraó ele salva o Egito de um período de fome muito grande, e por isso ele é colocado num cargo maravilhoso, estimado por Faraó, e aí o seu pai vem para o Egito e os hebreus ficam ali no Egito e se multiplicam grandemente. Depois de 400 anos, eles se tornam escravos, porque os egípcios vão esquecendo as relações afetivas que tinham com o povo e a escravidão se impõe. E aí nasce de uma das tribos, lembram que eram 12 irmãos? Um dos irmãos era Levi. Levi evidentemente morre, mas da sua descendência nasce um homem chamado Moisés e outro homem chamado Arão e uma mulher chamada Miriam. Então, esses descendentes da tribo de Levi que vão criar uma verdadeira revolução no povo de Israel, retirando-os do Egito e levando-os para a Palestina, a atual Palestina, na época uma região dominada por vários povos ali, e que eles vão até lá, que era a antiga terra de Abraão, onde Abraão já havia morado antes. Eles retornam para a terra do seu antepassado maior, Abraão. Então aqui nós já estamos no nascimento de Moisés, provavelmente 1500 anos antes de Cristo. 400 anos antes, nasce José no Egito, do Egito, José não nasce no Egito, ele nasce lá com Abraão, então o texto está errado, que é vendido pelos seus irmãos e depois leva-os para o Egito, época provável também de Hermes Trismegistus, o Thoth do Egito, produtor do Corpus Hermeticum, que é um livro de sabedoria. Moisés tira o povo de Israel do Egito, e a expressão cultura mosaica, quando você vê a palavra mosaico, mosaica, vem de Moisés. Josué os leva para a terra prometida. Após Josué tem início o período dos juízes, líderes que comandam Israel. Não há monarquia. Então você veja, nós falamos a respeito aí de Abraão, que já descende de Noé e também descende de Caim e Abel, de toda aquela, de Adão e Eva. Então, depois de Noé, tem o filho Sem,
que inclusive dá origem à palavra semita, né? Quando você ouve o termo semita, antissemita, semitismo, antissemitismo, vem deste filho de Noé, chamado Shem, né? Shem, que dá origem à continuação da eugenia. Então, essa genética ela está vindo, esses personagens todos. Moisés não, que é da tribo de Levi, mas esse cordão de ouro da genética crística, ele já está acontecendo e vai culminar em José e em Maria, na formação de Jesus. Então, toda essa história está contida aí. Então, o nascimento de Moisés vem através de toda essa história, e depois de Moisés nós temos algo muito interessante. Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, ficam 40 anos no deserto, ele chega até os portais ali da terra de Abraão, seu descendente, mas ele não entra. E quem que entra? Um homem chamado Josué. E Josué, o nome Josué é o mesmo nome que Jesus. Então Moisés ali está representando a lei, Josué está representando a graça, o poder do Espírito. E é ela que verdadeiramente nos leva a entrar na terra ali prometida, que está representando, na verdade, a nossa formação à imagem e semelhança de Deus. Ali, a geografia da Palestina está representando o mistério da nossa travessia pelo mar de sangue, né, da história humana, necessário para a travessia do Jordão, que representa a nossa passagem pela dimensão do temporal para o atemporal infinito, onde a nossa estrutura física já será permanente, né? Não haverá mais necessidade de morte, etc. Tudo isso são grandes símbolos que estão ligados a quê? A Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então está mostrando um mapa cósmico através da história e da geografia do próprio Israel, né? Das próprias nações ali na terra. Então, o nome Josué é mais ou menos como os nomes Pedro, Peter e Pierre, né? São os mesmos nomes, só que quando eles são traduzidos para o inglês, dá Peter, para o português, dá Pedro, e para o francês, dá Pierre. Mas a origem é Petrus, se for da Grécia, e Cefas, se for do hebraico. Então são transliterações, traduções que são feitas do nome. Yeshua é o nome, Jesus é quando vai para o latim, né? Joshua é quando vai para o grego. Então quando traz do grego Joshua para o português, vira Josué. Quando traz Jesus do latim para o português, vira Jesus, mas o nome é exatamente o mesmo. Então é Josué que leva o povo à travessia do Jordão, que os faz tomar posse da terra prometida. Um símbolo de Cristo, que chama Josué também, e que nos vai fazer atravessar o Jordão espiritual para a travessia do atemporal. Então, vê quanta história nós temos contada aí, né? Ainda podemos ver mais um pouquinho antes de encerrarmos. Olha lá. No ano 1000 a.C., o povo clama por um rei. Então, mesmo sendo avisado das consequências desse pedido, Samuel unge Saul como primeiro rei. Devido às suas falhas, o profeta Samuel unge Davi como rei de Israel. Davi é da tribo de Judá, vindo daí a importância e identificação dos judeus como símbolo de Israel. Então você vê, já passamos muita história aí, né? Porque Josué entra naquela terra, toma posse ali da Palestina toda, e nesse período não havia rei. Então é a época dos juízes. Quando você pega uma Bíblia e vai lendo, né, você tem ali a Torá, que são os 5 primeiros livros, depois você tem o livro de Números, Deuteronômio, etc., e você vai culminar no livro dos Juízes,
que é o período após Josué, né, após o Êxodo. Esse período todo, Deus levanta Jefté, Sansão, vários juízes, homens que são levantados para governar Israel através de Deus, né? Mas chegou uma hora que o povo olha para os lados e vê todo mundo tem rei, eles querem um rei, clamam por um rei, gritam por um rei, etc. E Deus os atende, lá falando das consequências, diz, vocês estão me rejeitando, eu seria rei sobre vocês, eu continuaria levantando juízes para governar vocês, porque eu sou o verdadeiro rei que governa. Mas já que vocês querem um rei, então o primeiro rei foi Saul, deu uma baita confusão, Saul teve muitos problemas, e depois é ungido Davi. Aqui nós já temos novamente a genética do Cristo, né? Porque Davi está na linha direta da genética de Jesus. E é por isso que a tribo de Judá, os judeus, ficam tão conhecidos, porque Jesus era da tribo de Judá, era descendente de Judá, que é um dos filhos de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Então, a princípio, nem todo judeu seria israelita, mas nem todo israelita seria judeu, porque nem todos são da tribo de Judá, pode ser da tribo de Simeão, Naftali, etc. Aliás, das 12 tribos, elas viram 13 tribos, tá? Porque a tribo de José, como José salvou os seus irmãos da fome, Jacó adota os 2 filhos, Efraim e Manassés, os filhos de José, são adotados por Jacó, viram filhos de Jacó por adoção, né? E esses meninos, evidentemente, representam os gentios. Por quê? Que somos nós, né, que não temos descendência direta de Abraão. Essa adoção feita aí pelo filho os 2 filhos de José, nos representa, Efraim e Manassés. Inclusive, ele coloca a bênção da primogenitura sobre o mais novo, né? Contrariando, inclusive, um pouco José, que queria que colocasse no mais velho. Então, dizendo que toda a tradição ali estaria sendo quebrada, porque, na verdade, os gentios é que vão ser uma nação eleita também, ou seja, todos os seres humanos que nascem na Terra têm o propósito de Gênesis 1:26. Né? Os judeus ou israelitas acabaram considerando que isso seria apenas para o povo de Israel. Mas eles foram escolhidos não para ser o único povo de Deus, foram escolhidos que eles acabaram rejeitando, né? Mas eles têm um contato direto com Deus. Paulo depois vai escrever isso, dizendo, olha, não julguemos a Israel, porque nós somos de fora dessa videira, nós somos enxertados, né? Mas eles são a videira, a oliveira original de Deus. Então Deus tem um pacto com eles. Vê quanta história tem contida aí, né? Então vamos passar para cá. Depois dos juízes, então, é que surge o rei Saul e depois o rei Davi. Mas, em 1024, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, Davi é ungido como rei, né? E Davi tem um filho chamado Salomão. Ele é que vai sucedê-lo no reino de Israel. Salomão vai construir o templo. Salomão será, o nome de Salomão significa paz, né? Pacífico. Então Deus dá muita prosperidade. O momento mais próspero de toda a história de Israel foi no reino de Salomão, de mais dominação, de mais dinheiro, riqueza. E é neste momento que o templo é construído. O templo de Salomão, que é construído exatamente no Monte Moriá, em Jerusalém, no local que Abraão, antes seu antecedente, teria levado Isaque para ser sacrificado, né? No Alcorão islâmico é dito que Abraão, na verdade, levou Ismael para ser sacrificado, né? E cada povo conta a sua versão da história. Mas a ideia é o princípio de fé. Isso é que pertence aos 2 povos. Essa é a verdade, né?
É a fé que fundamenta a vida dos seres humanos, israelitas e também árabes. Então, Salomão vai construir o templo de adoração a Deus, né? E ele também vai ter vários problemas aí com relação à sua sabedoria e também uma mulherada muito grande ali, que ele acaba tendo mais de 1000 concubinas, né? E ele acaba se desviando e depois ele recai e acaba escrevendo livros maravilhosos que estão na Bíblia. E o reino dele, na mão dele, vai ser dividido, né? Unção de Davi como rei, Davi gera Salomão, que o sucede no reino de Israel, e o filho de Salomão, que é o Roboão, dividirá o reino, ficando Judá e Benjamim de um lado, com a capital em Jerusalém, e as 10 tribos de outro lado, com a capital em Samaria. Então, as 10 não, as 11 tribos, né? Que são 11 tribos que ficam de um lado e 2 tribos de outro, que é Judá e Benjamim, ficam do lado de cá, com a capital em Jerusalém. Isso em 1024. Em 970, reinado de Salomão, construtor do templo em Jerusalém. Em 930, o filho de Salomão então faz a divisão do reino. Então o reino de Israel fica na parte norte, né? Imagina aí, subindo em direção norte, e o rei Jeroboão, que com o rei Jeroboão, né? Capital em Samaria. E o reino de Judá é o reino do sul, fica junto com Benjamim. O rei é o Roboão, que fica com a capital em Jerusalém. O Reoboão, né? Que é filho de Salomão. Ok? Então, olha, fomos aí de Adão e Eva até Salomão. Nós já estamos com quanto tempo aqui? 57, está ótimo, né? Fizemos uma boa caminhada e nós queremos, então, nos despedir. Não perca no nosso próximo encontro. Nós vamos continuar a história até os nossos dias, até praticamente agora aí a formação do Estado de Israel. Então não perca, porque você vai ter uma visão histórica incrível, né, de como essa região foi centro da história humana, né? Então não perca na nossa próxima semana. E nós recomendamos a você que se inscreva nas nossas redes sociais, né, e no YouTube, indique o YouTube para algum amigo, né, para que ele possa também estudar. Nós também estamos ali no Telegram, que é uma verdadeira biblioteca, tem tudo nosso publicado lá. E estamos melhorando o Instagram e o Facebook. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Nosso grande interesse é que você se desenvolva em relação à divindade, ao seu potencial cósmico, e que através de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, você encontre o teu maior desenvolvimento. Salam Aleikum. Shalom Adonai.